Pessoal, boa tarde, a paz de Cristo. Uma excelente tarde para vocês. Estamos ao vivo nessa tarde de sexta-feira, paz do Senhor. Para você que está entrando, eu já peço que você curta o vídeo, compartilhe, comente, aquele padrão, né? E também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito nesse canal. Eu reparo que quando nós passamos por algumas provações e as coisas começam a dar uma melhoradinha, não vou dizer nem que dê uma melhorada, né? Uma melhoradinha. Nós temos uma tendência a comprar uma caixa de fogos e começar a comemorar, e aí é um perigo, né? Quando baixamos a guarda e começamos a entrar nessa comemoração afobada. Uma batalha espiritual é o que é, uma batalha espiritual. Existe, da mesma forma que existem forças da parte do Senhor para nos abençoar, anjos de Deus para nos trazer respostas, bênçãos, uma operação do Espírito Santo de convencimento, de transformação. Existem também forças de oposição. O mundo espiritual existe, é uma realidade, e ele é muito maior do que o mundo visível. Todas as coisas visíveis, elas vieram a partir daquilo que é invisível, é o que a Bíblia diz. E queremos às vezes comemorar a vitória antes do tempo, né? É aquele lutador que nocauteou o seu oponente, o oponente caiu, mas ainda o juiz nem terminou a contagem e o outro lutador já está comemorando e dando as costas para o oponente, né? E aí o oponente se levanta e vem e te derruba. E há uma necessidade de vigilância, e essa necessidade é contínua na nossa vida. A nossa jornada, a jornada do crente, do cristão, do servo de Deus, do filho de Deus, é uma jornada até a eternidade. Então, enquanto aqui estivermos, eu sempre digo, né, e eu mudei essa conotação, de que deserto não é uma provação especificamente. Sim, o jargão cristão, principalmente o jargão crente, você está passando por um deserto, você está passando por uma provação. Tá certo. Mas a nossa vida ela pode ser encarada como um deserto, haja vista que a eternidade é a terra prometida. Então, dentro disso, Neemias ele tinha iniciado uma obra, foi uma obra difícil, a obra de restauração dos muros da cidade de Jerusalém, né? Nós sabemos o que aconteceu, a cidade tinha sido invadida, o Império de Nabucodonosor, o Império Babilônico, eles regressaram para Jerusalém, mas ficaram ali durante um século, praticamente uma geração inteira, a cidade totalmente largada, ninguém se importava, os muros derrubados, fendidos, portas queimadas, e naquela época uma cidade sem muro e sem porta era uma cidade desprotegida. Esse era o princípio das coisas. Havia um grande perigo, uma iminência de uma invasão a qualquer momento. Então, quando começa a obra, existem oposições. E ele começa e termina a obra, como ele mesmo diz, segundo a mão do bom Deus que foi sobre ele, ou segundo a boa mão de Deus que foi sobre ele. Mas chega um momento que ele fala: pessoal, calma aí, tá legal, muito bom, né? Muro edificado, portas levantadas, porteiros estabelecidos, levitas, cantores, tá tudo bonitinho, mas não vamos dar mole não. Não vamos dar bobeira. Estejamos em vigilância. O que Jesus ele fala? Vigiai e orai. E aí, um parêntese, nesse caso aqui específico, a ordem dos produtos, dos fatores, altera sim o produto, tá? Vigiai e orai. Não adianta nada orar se você antes não vigiou. Antes vigia e depois ora. E aí lá em Neemias 7:3 ele diz assim, ele fala: pessoal, olha só, beleza? A obra de restauração está se dando aqui, o milagre está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, mas olha, Neemias 7:3, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas. E vós, trancai-as, onde guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um diante da sua casa. Então ele manda o pessoal ficar atento, vigilante, porque era um momento onde poderia haver um contra-ataque do adversário, onde o inimigo poderia se levantar. A palavra diz o quê? Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então o Senhor ele inicia uma boa obra de restauração de vida, de transformação, de libertação, de cura emocional, de tudo. Só que nós não podemos cantar a vitória antes do tempo, né? Baixar a guarda, deixar com que o adversário venha de novo ganhar terreno. Não podemos, né? A maior batalha da história da humanidade, depois vocês pesquisam no Google, se chama Operação Barbarossa. Foi a ofensiva da Alemanha nazista, mais de 3 milhões de soldados tentando invadir a União Soviética. A
maior batalha da história de toda a humanidade foi essa. E a Alemanha nazista, eles invadiram e eles tinham uma tática chamada Blitzkrieg, que era um ataque rápido, com tanques, né, as unidades Panzer, eles invadiam e tomavam cidade após cidade. Então, eles romperam com muita facilidade, entraram muito fácil no terreno soviético. Tomaram a Ucrânia, tomaram a Bielorrússia, tomaram aquilo tudo. Já estavam a menos de 50 quilômetros de Moscou. E quando eles cantavam a vitória, já davam por certa a vitória, a invasão da União Soviética, veio um inimigo inesperado. O inverno russo, o inverno daquela região ali é muito intenso, é terrível, e a gente sabe o que aconteceu. O inverno impossibilitou a locomoção das tropas alemãs, o abastecimento, o fornecimento de comida, a logística, e eles perderam a batalha, porque eles começaram a perder terreno, começaram a recuar, e os soviéticos começaram a recuperar o terreno, né? E uma guerra é isso. Uma guerra é feita de batalhas. Na nossa vida, as guerras também são assim, feitas de batalhas. Avança ou recua, vence, perde. E aí quem vence, quem conquista o maior número de batalhas, vence a guerra. E ali os alemães começaram a perder. Eles caíram no mesmo problema que centenas de anos atrás, né, quer dizer, algumas poucas centenas, que em pouco tempo atrás, numa outra guerra, Napoleão também perdeu, tentando invadir, no caso ali, o Império Czar, o Império Russo, né, e perdeu para o inverno. Então, não é hora de cantar vitória, esteja vigilante. Eu não sei para quem eu tô falando isso aqui, né? Eu nunca sei. Eu estava ali agora escovando o dente, aí o Senhor me deu uma revelação, falou assim: não é hora de baixar a guarda. E aí eu lembrei desse texto de Neemias falando assim: olha, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E por que ele dá essa ordem? Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Durante a noite, o perigo estava à espreita. Imagina, naquela época não tinha o advento da energia elétrica. Você poderia enxergar, um atalaia, ele poderia enxergar ali, uns 100 metros, 200 metros, 300 metros do que, né, as estrelas, a lua, dependendo da noite, era possível enxergar alguma coisa, uma certa distância. Mas, alguns quilômetros, ainda que você estivesse num vale, você não conseguiria enxergar. Era impossível. E, durante a noite, os grandes exércitos ficavam à espreita, né, para invadir as cidades. Jerusalém era odiada por todo mundo. Se uniram ali Oronita, Moabita, Amonita, Árabe, Samaritano, né, de uma forma geral. Tudo para impedir a reconstrução. O adversário ele vai fazer uma aliança para poder tentar impedir a restauração e a reconstrução de Deus na sua vida. O homem tem 3 inimigos. O problema todo é que a gente valoriza demais o adversário. Mas ele é dos inimigos do homem. Ele é dos. Ele não é o único inimigo do homem. Ele é 2, 3. Né? A carne é um inimigo do homem. O Satanás é um inimigo do homem. E o mundo é outro inimigo do homem. São 3. O mundo, a carne e o diabo. Então, Neemias ele estava vigilante. Ele fala, até que o sol nasça, quando o sol não nascer, e nascer assim, não é aquele solzinho 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, não, até que o sol se aqueça. Não se abram as portas. Trancai-as e põe de guardas. E ele sabia que isso era necessário para que a vitória fosse concretizada, concluída. Como eu falei, a gente se alegra, né? A gente vê o Senhor ele fazendo as coisas. Poxa, Deus tem sido tão bom, né? Tu tem sido tão bom para mim, Senhor. Nós olhamos, vemos a operação, vemos que os ventos já não são mais contrários, né? Agora o vento nos conduz a um caminho de prosperidade em Deus, de vitórias. Acabou, né, aquele tempo onde tudo dava errado e as coisas começaram a dar certo. Mas ainda não é milagre completo. Então esteja vigilante. Queria deixar com vocês esse texto, essa palavra. Que o Senhor possa abençoar vocês nessa tarde de sexta-feira. E logo mais à noite, eu trarei uma outra mensagem aqui no canal. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês nessa tarde. A paz do Senhor Jesus.